Olá, meus amigos, Apóstolo Kleber aqui para mais uma mensagem da série para líderes. E o tema dessa aqui é o homem com um cântaro com água. Desde já peço que dá um like aí, compartilhe, se inscreva no canal, manda para os seus amigos, que eu tenho certeza que Deus vai falar com você. O texto é Lucas 22, versículo 8, que diz assim: Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote ou um cântaro com água. Sigam-no até a casa em que ele entrar. Diga ao dono da casa: o mestre pergunta: onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos da Páscoa. Yes! Aleluia! Para mim, queridos, aqui está uma das coisas mais importantes para um líder em nossos dias. Eu sou um grande defensor de relacionamentos, preciso falar isso para você não me interpretar mal. Eu sou um grande defensor de mentoria, eu sou um grande defensor de instruções, de pastoreio, então eu nem se fala. Eu sempre digo para os pastores que andam comigo, se hoje eu tivesse que tomar uma decisão e fazer uma escolha, das duas coisas só posso viver uma, ou ser pastor ou ter um pastor. Essa dúvida, ela não existe. Eu iria optar por ter um pastor. Porque, sinceramente, eu não quero ser pastor sem ter um pastor. Eu imagino que deve ser uma coisa muito complicada. Mas, falando isso, para você entender que a minha ideia não é falar contra as mentorias, falar contra discipulado, falar contra ouvir pessoas se relacionar, mas tentar fazer isso de maneira divina, proposital, espiritual e com discernimento, que é o mais importante. Eu acredito que todos têm alguém a ensinar e todos têm algo a aprender. Todos nós, né? E o que preocupa esses dias, ou em nossos dias, não é se todo mundo tem alguma coisa para ensinar, se todo mundo tem algo a aprender, enfim. O que me preocupa são os critérios, né? Os critérios para ouvir alguém, os critérios para seguir alguém, os critérios para estar debaixo de direção de alguém, né? Os critérios, eles são um pouco preocupantes e é sobre eles que nós precisamos repensar. Principalmente nós, líderes, que lideramos pessoas, nós precisamos repensar alguns critérios. Mas, vamos lá. Jesus está indo celebrar a Páscoa, né? A Páscoa é um momento muito importante da história. A Páscoa foi um momento importante da história lá no Egito, e ela é um momento importante da história cá em Jesus. Por quê? Porque é um divisor de águas. Jesus está celebrando a ceia, está celebrando a Páscoa, para o Cordeiro vai ser morto e o mundo vai mudar. Ponto, né? Aí ele envia Pedro e João com uma direção, clara. A direção não tinha dúvidas. A direção era clara, mas não era simples. Observem, às vezes, líderes, Deus nos dá direções claras, mas elas não são simples. Elas são direções que não resta dúvidas, mas não são tão simples de executá-las. Então a direção era clara, mas não era simples. Qual era a direção? Entre na cidade, tranquilo, e encontre um homem com um cântaro com água. Aí já mudou. Aí tirou
a simplicidade. Era claro, mas não era simples. Por quê? Porque nessa época em Israel era muito comum encontrar homens com cântaros. Era vasos de barro. Em toda esquina tinha toda esquina tinha alguém com 3, 4, porque era algo muito comercial. Era como se falasse assim, vá na feira e encontre alguém vendendo laranja. Pô, toda feira tem alguém vendendo laranja. Só que vá na feira, encontre alguém vendendo uma laranja que não é comum, é uma laranja específica. Opa, aí a missão é clara, mas ela não é simples. Por quê? Existe um detalhe que torna a missão clara, que faz da missão que é clara não ser simples. Então, encontrar homens com vaso, com cântaro, com vasilhas de barro na cidade, toda esquina tinha. Agora, encontrar um homem com a vasilha de barro cheia de água, aí complicou as coisas. Então, siga um homem com um cântaro com água. E a direção não parou aí. Entre onde ele entrar. Opa! Fale com o dono da casa que ele entrar. E ali, prepare a Páscoa. Prepare a refeição para a Páscoa. Meu irmão, queridos, existem muitos homens carregando cântaros para todo lugar em nossa nação e no mundo. Cântaros e homens carregando cântaros não faltam. Online, estrutural, na rua, nas praças, nos bairros. Se você for no bairro de alta renda, você vai encontrar um homem carregando um cântaro. Se você for na baixa renda, você vai encontrar. Se você for na miséria, você vai encontrar um homem carregando um cântaro. Ok? Você vai encontrar. E você vai entender o que eu estou querendo dizer daqui a pouco. A questão é que Jesus não instruiu eles a seguirem homens carregando cântaro apenas. Uau! Aí mudou tudo. Aí mudou. Porque se Jesus falasse assim, vai e segue os homens na cidade que está carregando cântaro. Beleza, joia! Mas Jesus dá uma direção. Sigam homens que estão carregando cântaro. Mas esse cântaro precisa conter água. Aí a coisa muda. Então, ou seja, não basta você encontrar alguém que está carregando uma estrutura. Não basta você encontrar alguém que tem uma estrutura. Se essa estrutura não tiver água para derramar na vida de alguém, não siga ele. É só uma estrutura. Se a estrutura está sem água, é porque é para comercializar. Toda esquina em Israel tinha homens com cântaro para vender. Mas se alguém está passando com o cântaro e esse cântaro está com água, então esse cara, o que ele está carregando, esse cântaro não é para comércio, era para matar a sede de alguém. O que Jesus está instruindo é, o mundo vai mudar e antes do mundo mudar, eu vou fazer uma celebração, uma cerimônia de transição no mundo, na história. Eu quero celebrar Páscoa, só que eu preciso entrar em um lugar e o dono dessa casa ele vai ter um lugar, um andar de cima. Mas a direção é, vocês precisam seguir alguém que vai estar carregando uma estrutura e essa estrutura tem algo a ser derramado. Porque se a estrutura é só estrutura, ela é para ser comercializada. E nós não podemos mais seguir homens só porque eles carregam uma estrutura. Não dá. Não dá. Eu sei que é muito radical o que eu estou falando, mas não é porque o cara tem uma estrutura que você deve seguir.
precisa saber se lá dentro dessa estrutura tem água. Porque se não tiver água, meu irmão, não vai dar muito certo no final. Não vai ter a ceia da Páscoa. Uma estrutura sem água era para comercializar. A estrutura com água era para saciar a sede de uma família. Uau! Então devemos encontrar um homem com um cântaro, com água. É destes aí que nós precisamos seguir. Tem muita gente com cântaros maravilhosos no Brasil e no mundo. Existem cântaros incríveis, com detalhes, com borda, com formato, sabe? Que uau! Mas Jesus não mandou olhar o cântaro, porque cântaro por cântaro em toda esquina tinha. Jesus mandou saber se tinha água dentro do cântaro. E meu irmão, você que é um líder, que tem um belo de um cântaro, deixa eu te falar, veja se tem água dentro dele. Porque a direção aqui é, segue ele. Sabe, Jesus está falando assim, entra onde o homem que carrega uma estrutura com água entra. Por quê? Porque homens que carregam um cântaro com água, eles têm alguém que são mais incríveis do que eles ainda. Eles têm alguém que tem algo mais poderoso do que o que eles carregam. Então você vai seguir homens que carregam cântaro com água. Entra onde ele entrar. E aí você pergunta ao dono da casa que ele entrar se ele tem um andar de cima. Se ele tem um lugar superior. Porque o que eu vou fazer, eu não posso fazer em qualquer dimensão. Eu preciso fazer em um andar de cima. Só que existe um roteiro. E o roteiro é: líder, para de ficar se encantando com qualquer cântaro que você vê em toda esquina. Comece a verificar qual destes cântaros tem água e comece a seguir os homens que carregam o cântaro com água. Porque o que vai fazer você entrar e encontrar o que Jesus tem para fazer nessa próxima estação começa de você discernindo quem está carregando algo para saciar uma família espiritual de quem está carregando algo para comercializar. Simples. E a diferença está onde? Se tudo é cântaro, a diferença está no que está dentro. Tá? Se tem água para saciar uma família. Entende? Eu vou ser muito sincero, meu irmão. Em épocas de muitos cântaros, dê uma verificadinha qual deles tem água. Eu tenho certeza que você vai encontrar o homem certo, a mulher certa, as pessoas certas, a estrutura que está carregando algo para saciar a tua sede e para entrar para a história, para te levar para um lugar mais alto, para encontrar um andar de cima. Eu tenho certeza disso. Tenho certeza. Vamos falar mais disso em nossa mentoria. Eu espero que você esteja nela. Essa é a 8ª mensagem dessa série. Eu gostaria muito que você se inscrevesse para que no futuro fizéssemos uma mentoria e juntos, esmiuçasse essas coisas, esses temas, conversássemos sobre isso. Então se inscreva, curta aí o nosso canal aí, dá um joinha, compartilha com seus grupos, compartilha com seus amigos, compartilha com seus liderados e que Deus te abençoe. Até a próxima.